Olá! Lúcifer, Satanás, enganador, diabo, tentador, opositor. Estes e muitos nomes é dado ao personagem bíblico que começou com o engano do pecado. Mas afinal de contas, qual é a sua origem? De onde ele veio? O que levou o anjo mais próximo de Deus a se revoltar contra o seu Criador? Na internet existem vários vídeos a respeito da origem de Lúcifer. E são vídeos realmente bons. Porém, eu me dediquei a fazer uma análise mais profunda, mais minuciosa a respeito desse ser. E eu tenho certeza que nesse vídeo você vai ver coisas que você nunca ouviu falar. Lúcifer é descrito em outras culturas do mundo, mas é importante que você saiba que a origem desse ser se deu na cultura judaica cristã. Então aqui vamos analisar justamente essas origens para saber o que possa ser verdade ou não. Nesse vídeo, eu farei menção de testemunhos dos pais da igreja, analisando textos de livros apócrifos e, é claro, fazendo uma profunda análise da Bíblia Sagrada. Então, espero que você goste do vídeo. E agora vamos saber a verdadeira história de Lúcifer. O ser mais odiado de toda a humanidade. A personificação do mal. O ser que traiu Deus e fez com que o pecado entrasse no mundo, causando catástrofes e grandes problemas para a humanidade. Nada mais, nada menos do que Lúcifer. Há muito que ser falado sobre essa criatura, e tudo o que existe sobre ele não irá caber em apenas em um único vídeo. Porém, eu fiz uma síntese para que você saiba quem realmente foi esse ser. Há várias passagens bíblicas que Lúcifer aparece na Bíblia, como no livro de Jó, no capítulo 1, na tentação de Jesus, em Lucas 4 e Mateus 4, e por aí em diante. Irei abordar aqui os textos de mais importância, que são mais citados para argumentar sobre esse ser, que são: em Gênesis, no capítulo 3, tendo a sua primeira aparição como serpente com a missão de fazer o homem e a mulher desobedecerem a Deus. Isaías, no capítulo 14, no verso 12, que trata a respeito da inveja de Lúcifer. E Ezequiel 28, onde se tem a ideia que ele era um ser de esplendura. Então vamos para Gênesis no capítulo 3. Gênesis é um livro que relata sobre a criação de toda a terra e dos seres humanos, tanto quanto o relacionamento de Deus com o humano. No capítulo 3, a serpente se aproveita da ausência do homem e dialoga com a mulher, tentando a persuadir para que ela desobedeça às ordens de Deus. Mas essa serpente que é citada é realmente Lúcifer? No próprio texto de Gênesis, a palavra Lúcifer não é citada, nem a palavra diabo ou Satanás. Então, quem era essa serpente? O escritor do livro de Apocalipse revela que a serpente no Éden era Satanás. Veja o que ele diz no texto a seguir. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 7. Então temos uma afirmação bíblica, sim, de que aquela serpente era o próprio diabo. Analisando o próximo ponto, temos que pensar: então o diabo é uma serpente literal? O diabo possuiu uma serpente? O que aconteceu ali? Por essas questões, muitos pensadores afirmam que a narrativa de Gênesis, a serpente e a mulher, tudo não passa de um mito. Porém, há pesquisadores sérios que dizem que o que aconteceu ali foi de verdade e não apenas um mito. Para defender essa tese, é necessário analisar alguns pensamentos da cultura judaica. Vertentes da cultura judaica dizem que Satanás se disfarçou de serpente no Éden, ficando conhecido como mestre dos disfarces. E isso faz todo sentido, pois em livros apócrifos que também fazem parte da cultura judaica atestam o mesmo pensamento. Por exemplo, o livro apócrifo do Testamento de Jó, onde ele se disfarça de vendedor de pães em um mendigo. No livro apócrifo da vida de Adão e Eva, ele se disfarçou de um anjo de luz.
O que faz todo sentido, pois Paulo diz exatamente que ele pode se disfarçar em anjo de luz para enganar as pessoas. Como diz 2 Coríntios capítulo 11, no verso 14. Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Então Lúcifer se disfarçou em uma serpente. Sobre esses termos, há 3 possíveis interpretações. Primeiro, ele se disfarçou em uma serpente. Segundo, ele incorporou em uma serpente. Ou terceiro, ele criou uma ilusão para enganar Adão e Eva. A tradição judaica é forte em afirmar que a serpente e Satanás têm uma ligação. Uma prova clara é que no livro apócrifo do Apocalipse de Baruque é afirmado que a serpente do Éden é Satanás. Outra coisa importante é lembrar que os judeus pós-cativeiro babilônico começaram a ter esse tipo de interpretação. Dificilmente no Antigo Testamento é falado de Satanás. Então, a serpente no Éden, eles achavam que era apenas um animal, uma serpente, pois a serpente era símbolo de sabedoria e cura na tradição dos povos antigos. Por isso, após comerem o fruto, eles tiveram o conhecimento do bem e do mal. A serpente em outras culturas representa outras coisas, como por exemplo, no Egito, a serpente Apófis representa as trevas, que era inimiga do deus Sol Ra. Inclusive, muitos entendem que no texto de Êxodo, a praga da escuridão naquele momento, no pensamento cultural egípcio, estaria ocorrendo uma vitória temporária de Apófis contra Ra. No contexto babilônico, temos a divindade Marduk, que é representada por um grande dragão que tem chifres na sua cabeça e simboliza o próprio mal. Os judeus, depois do cativeiro, começaram a ter interpretação que lá sim se tratava de Satanás disfarçado em uma serpente. Outro texto que faz uma possível referência a Lúcifer é o texto de Isaías 14, no verso 12. Vamos ler o texto e fazer uma análise clara. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia em teu coração: subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O grande problema sobre esse texto é que se fazem uso de apenas alguns versículos para justificar o pensamento a respeito de Lúcifer, o que não pode ser tratado como verdade. Isso porque o autor do texto está tratando a respeito do rei da Babilônia, o qual tem características megalomaníacas e se vê como alguém que quer ultrapassar as estrelas e as mais altas nuvens, uma postura de arrogância, porém humana, sem nenhum tipo de relação com Satanás. Quando o texto cita que ele queria se assentar acima da estrela no monte da congregação, o texto em hebraico onde se tem a palavra monte, está escrito a palavra Tissafon. Tissafon é referência a um monte que tem cerca de 1.770 metros de altura, e por ser muito alto e por todo o mistério que o cercava, era visto como habitação dos deuses na cultura antiga. Então, o rei babilônico, ele ali se vê como uma própria divindade que quer estar acima de todas as divindades do contexto babilônico. Vale a pena lembrar que a Babilônia era uma nação conhecida por todo o Oriente Médio por se preocupar com muitas questões astrológicas. Quando o texto bíblico diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, no texto hebraico, substituindo a palavra estrela da manhã, temos a palavra Heilel, que é um título de honra e que também tem uma indicação a um astro físico que tem uma característica mitológica dentro da cultura babilônica e da cultura cananeia. Sendo assim, analisando todo o contexto de Isaías 14, chegamos à seguinte conclusão: que esse texto não faz nenhuma referência a Satanás ou a Lúcifer. Vamos ler então outro texto que nos chama bastante atenção, Ezequiel capítulo 28. Veja a seguir: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida,
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querumbins ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teu caminho desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perceber, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei diante dos reis, pus para que olharem para ti. Nesse texto de Ezequiel, vamos analisar esses pontos que estão demarcados como vermelhos. Quando o texto diz, era querubim ungido, não está fazendo uma referência a nenhum ser angelical. Na cultura medo-persa, na cultura síria e na cultura babilônica, os querubins eram retratados como figuras híbridas, que misturavam rostos de homens, corpos de leões, asas de águias e que eram vistos muitas vezes como protetores e guardiões. E os reis, por serem protetores do povo, eram tratados da mesma forma e eram vistos como guardiões da cidade. Os exemplos citados também se encontram em Ezequiel no capítulo 10 e Ezequiel capítulo 41. É importante entender que o texto está sendo irônico com o rei de Tiro, pois o texto em si é uma lamentação. O próprio texto diz isso, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas afinal de contas, o que é uma lamentação na cultura judaica? A lamentação em hebraico vem da palavra kinar, que significa cântico fúnebre. Um cântico entoado quando uma pessoa está morta. No verso 16, faz a menção da morte do rei do Tiro, e ele morre entre as pedras afogueadas. Pedras afogueadas. As pedras afogueadas não têm nenhuma relação com o contexto celestial, pois essas pedras afogueadas são explicadas através do contexto histórico da conquista de Tiro por meio do rei Nabucodonosor. A história conta que Nabucodonosor, quando foi conquistar a cidade de Tiro, ele mandou destruir a cidade, destruindo todas as casas, matando muitas pessoas, e também mandou queimar a terra, queimar todo o chão da cidade de Tiro, a fim de que a terra se tornasse improdutiva. Pedras afogueadas é uma referência à luz histórica quando Tiro foi tomada por Nabucodonosor e foi incendiada. Isso implica na morte do rei do Tiro, morrendo no meio das pedras afogueadas. Estava no Éden, jardim de Deus. Éden, diferente de que muitos pensam, no contexto de Ezequiel, era uma cidade onde Tiro tinha relações comerciais com essa cidade. A prova disso está em Ezequiel 27, dizendo que Tiro tinha relações com Éden, de quem comercializava vários produtos, inclusive todas as pedras preciosas. Toda pedra preciosa era sua cobertura. No capítulo 27 são citadas 6 tipos de pedras preciosas, que são resultados das negociações entre Tiro e Éden. Era comum em um contexto do Oriente Médio os reis usarem turbantes enfeitados com pedras preciosas, vestes com pedras preciosas, de modo que não há nenhum tipo de referência mística a algum ser celestial no contexto de Ezequiel 28. Outro fato que explica que esses textos não se aplicam a Satanás é: primeiro, o rei de Tiro é punido por zombar de Jerusalém, Ezequiel 26, no verso 2 e 3. É punido por sua ganância no meio dos comércios. É punido pela sua desonestidade e por suas injustiças com o comércio de outras nações. Bom, como vocês viram, o texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 nada tem a ver com Lúcifer ou com o diabo. Mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: por que todas as pessoas sempre disseram que esse texto faz a referência a esse ser? E essa resposta é simples. Essa interpretação não vem da Bíblia.
essa interpretação vem da cultura ou da tradição cristã. Acontece que um pai da igreja chamado Orígenes deu início ao método de interpretação alegórica das Escrituras. Para Orígenes, um texto bíblico tinha pelo menos 3 níveis de interpretação. O primeiro nível, que seria o nível histórico, como fizemos a abordagem de Ezequiel e de Isaías. O segundo nível era o nível moral, onde você tiraria conhecimentos morais para a sua vida pessoal. E o terceiro nível era o nível alegórico, fantasioso, espiritual, onde você extrairia verdades ocultas do texto bíblico. Orígenes sim entendia que o texto de Ezequiel e de Isaías tratava a respeito do rei da Babilônia e do rei de Tiro, porém, que por trás daquele pano de fundo histórico havia um conteúdo espiritual e uma mensagem que tratava a respeito das características de Lúcifer. Tertuliano, outro pai da igreja, faz a mesma abordagem que Orígenes fez. Depois, Agostinho de Hipona também adota a mesma interpretação, e com Agostinho de Hipona a coisa ganha mais força, passando por São Tomás de Aquino, Sofrônio Jerônimo, até chegar nessa tradição que temos nos dias de hoje. Porém, na Reforma Protestante, Lutero e João Calvino disseram que ver Satanás no texto de Isaías e de Ezequiel é um erro totalmente grosseiro. Outro fato que pode chocar você é que Lúcifer não é o nome real do diabo. O nome real dele também não é Satanás e também não é diabo. Mas como assim? O nome Lúcifer pode causar espanto hoje, mas no passado era normal. Se você fazer uma rápida procura no Google sobre São Lúcifer ou Lúcifer da Sardenha, você vai saber do que eu estou dizendo. Um bispo da igreja se chamava São Lúcifer e os seus discípulos se chamavam luciferianos. Naquela época, o nome Lúcifer não causava tanto espanto como se causa hoje. Mas se esses não são os nomes reais do diabo, qual o seu nome então? Bom, vamos analisar mais a fundo essa questão. A palavra Lúcifer, por incrível que pareça, não é o nome do diabo. Acontece que Sofrônio Jerônimo faz uma tradução da Bíblia em latim, chamada de Vulgata Latina, que significa versão comum. No texto de Isaías 14, verso 12, ele substituiu a palavra "como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva", por Lúcifer, ficando "como caíste do céu, Lúcifer, filha da alva". Acontece que, a princípio, Lúcifer nunca foi um nome pessoal, e sim um nome de um fenômeno que acontecia quando os primeiros raios solares iluminavam o dia. O Sol, lançando esses primeiros raios solares na Terra, era chamado de Lúcifer. Agora percebam o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, lemos: "E tendo mais ainda firme palavra profética, a qual bem fazeis e estar atentos, como uma candeia que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações." No latim também é substituído pela palavra Lúcifer. Vejamos: "E tendo ainda mais palavra profética, a qual faz bem estar atentos, como uma candeia que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e Lúcifer surja em vossos corações." Sobre este texto, é claro no idioma de latim que não se trata da figura do diabo. Outra coisa importante: a palavra diabo significa gênio mau. A palavra Satanás significa adversário, uma palavra que veio de um conceito persa, da religião zoroastra, que os judeus adotaram em sua cultura após o cativeiro da Babilônia. Então isso significa dizer que o diabo não existe? Jamais. Jesus disse sobre o diabo e os seus anjos em Mateus 24, porém, esse não é o nome real dessa criatura do mal. Então, qual seria o nome de Lúcifer na cultura judaica? Na Cabala, eles interpretam Lúcifer como sendo Samael. Era um dos anjos que estavam diante do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 8, no verso 2. Samael também é identificado com o anjo da morte, ex-chefe do quinto céu servido por milhões de anjos. Tradição gnóstica. É um dos livros apócrifos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi. Samael é o terceiro nome do demônio Demiurgo, e ele era retratado por uma serpente com o rosto de leão.
A tradição cristã, Samael é o próprio Lúcifer, o anjo mais próximo de Deus que tentou usurpar o seu lugar e criou uma rebelião no céu. Diferente do que todo mundo pensa, Lúcifer não foi expulso do céu por inveja. Existe um texto apócrifo do livro apócrifo 2 Enoque, conhecido como Enoque Eslavo, ou Os Segredos do Livro de Enoque. No capítulo 29, no verso 3, diz que Lúcifer quis colocar o seu trono acima do trono de Deus para ser igual a Deus, mostrando assim a tremenda inveja que ele tinha de Deus. Parece que esse texto faz junção com o texto de Isaías, não é? Mas é importante você lembrar que esse é um texto apócrifo e não bíblico. Então, qual foi o pecado de Lúcifer? A Bíblia nos dá uma ideia na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: que aquele que deseja o episcopado não seja neófito, para não se ensoberbecer e para que não venha cair na condenação do diabo. Segundo esse texto, nos leva a pensar que a condenação do diabo, o pecado do diabo, foi justamente a soberba, o orgulho. Bom, muitas vezes é preciso entender que nós temos que reconhecer a nossa insignificância e que nem sempre vamos saber de tudo. Se Deus não quis revelar totalmente a história desse ser, é porque era para o nosso bem. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, o canal está em fase de crescimento e você pode muito ajudar o canal com o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal e deixando seus comentários aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.